Queridos irmãos em Cristo, mais uma vez, para a mensagem desta manhã, programa Ágatos Brasil, na busca de um avivamento, na certeza de que o irmão, de que o colega, pastor, missionário, presbítero, evangelista, enfim, pastora, apóstolo, bispo, não sei quem você é e o que você faz, mas sei que você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Vamos para o sermão desta manhã, na busca do avivamento, da compreensão das coisas de Deus. Vou pregar sobre comparações. Vamos então comparar. Quero ler com os irmãos este versículo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo que está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 9 a 10. Queridos irmãos, eu não vou pregar frisando o fato desse texto ser extraído de uma das cartas igrejas da Ásia. Não, porque isso já foi feito no nosso programa, já no início desse projeto. Isso já foi, portanto, apresentado por pregadores diferentes. O que vou abordar se aplica a todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Em todos os tempos. As comparações aqui se referem a que o diabo vai sofrer versus os sofrimentos e as consequências e resultados que nós, os membros das igrejas, poderíamos estar experimentando. Então vamos comparar algumas coisas aqui para tirarmos lições positivas e interessantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida como servo do Senhor Jesus Cristo. Primeira comparação que vamos traçar aqui são os falsos judeus versus nós, que somos a geração eleita. Preste atenção, falsos judeus e nós que somos a geração eleita. Atentemos para um versículo que diz: vós, porém, sois a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as verdades daqueles, as virtudes, digo, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Esse texto não estava se referindo a judeus, mas se referindo aos cristãos. Nós, portanto, somos a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Texto maravilhoso este de Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9. Em todas as igrejas, queridos irmãos, há falsos judeus. Mas vamos colocar essa palavra judeu entre aspas. Não se trata de nacionais de Israel. Até porque no Brasil, por exemplo, é raro um judeu convertido ao evangelho. No mundo inteiro. Não está falando, a Bíblia não está falando de israelitas no sentido de terem nascido, de serem racionalmente originários de lá. Não. Mas da geração eleita, segundo Cristo Jesus, os crentes de fato. Você que é membro de uma igreja evangélica pode ser um desses falsos judeus. Pode, pastor? Pode. Como? É que ser membro de uma igreja é uma coisa, ser crente é outra coisa. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do crente? É que pelos frutos nós os conheceremos. Pelos frutos os conhecereis. Conhece-se o crente pela frutificação. Conhece-se uma árvore pelo fruto que ela dá. Você pode comprar, às vezes, uma muda de uma laranja e perguntar ao vendedor que laranja, não, isso é laranja, é lima. Aí você compra, planta lá no seu quintal, vários pés daquela laranja lima, e tempo depois ela frutifica. Se você vai experimentar, o fruto é azedo igual um cão. Sabe por quê? Aquele fruto está dizendo que ela é, não pela aparência, porque as folhas são iguais entre uma laranja Bahia, entre uma laranja Lima, entre uma laranja Seleta, entre uma outra qualquer, uma dessas horrorosas que você tem que usar 1 quilo de açúcar para 1 litro de suco. Bem, pelos frutos conhecereis.
crente frutifica de uma maneira. Falsos crentes frutificam a serviço do diabo. A quem servis? O irmão já percebeu nisso, que pode ter e deve ter, e com certeza tem na sua igreja, crentes, membros da sua igreja, que você gostaria que eles sumissem. Você teria até um certo e relativo prazer em celebrar o seu culto fúnebre. Puxa, ainda bem que esse cara morreu, porque só me deu trabalho, só deu problema para a igreja. Aqueles crentes que entram e saem excluídos por isso, por aquilo, fofocam, futricam, fazem de tudo, brigam no conselho, na assembleia, só criam problemas. Esses crentes são crentes nada. Estão servindo a quem? A quem servis, a Deus ou ao diabo? Sei de igrejas que têm membros que, olha, você pode até colocar um par de chifre neles que fica esclarecido. Se colocar, então, um par de sapato rachado, vai ficar bem parecido com o diabo. Mas não pela aparência deles física, não é doce, é agradável, ótima na relação, mas só atrapalha o reino de Deus. Há uma outra semelhança, uma outra comparação que vamos fazer. As sinagogas de Satanás versus a igreja do Senhor Jesus. Sinagoga de Satanás. As sinagogas, queridos irmãos, foram instituídas para sustentar o ensino da lei, de modo que as gerações futuras de Israel não se esquecessem do Senhor Deus, dos seus mandamentos, dos seus princípios, das suas ordens, de suas rotinas de culto. Elas foram instituídas para isso, para a leitura. Na verdade, não era um lugar de culto, não. O culto era no templo. Não era um sacerdote que dirigia uma sinagoga. Poderia até ter, mas não era o objetivo. O objetivo era exatamente a leitura da lei, a leitura dos profetas. Até Jesus Cristo entrou em sinagogas e lhe deram o livro, ele leu. E a vez mais importante que é ressaltada na Bíblia é quando ele, depois de ler o profeta Isaías, diz: hoje se cumpriu esta palavra. Ali estava o Messias, ali estava o Salvador. Sinagoga era uma escola. Então, o que é uma sinagoga de Satanás? Uma sinagoga de Satanás é o lugar onde se reúnem os seus servos e onde são ensinados os preceitos do maligno. Mas será que existe uma escola assim? Pode ser que exista. Existe igreja do diabo. Lá, claro que eles ensinam as coisas dele. Mas como funciona isso dentro de uma igreja evangélica? Como tem ali uma salinha, como tem ali um grupinho que se constitui em sinagoga de Satanás? São aqueles que estão orientando a discórdia, são aqueles que estão orientando a desobediência ao seu pastor, ao seu líder, são aqueles que estão jogando um contra o outro. Eles estão nas igrejas, em todas as igrejas. Sim, queridos irmãos, o diabo age nos lugares menos prováveis. Sabe por quê? Porque é exatamente nesses lugares menos prováveis que ele é menos percebido, é menos notado, ele consegue se disfarçar bem. Não fica achando que o diabo está lá no centro de macumba só. Está lá, os demônios estão lá sim, eu sei disso, o irmão também sabe. Mas não é só lá, lá ele não é perigo, lá ele não ameaça em nada a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que um centro de macumba, até perto da sua igreja, ameaça a sua igreja? Nada. O diabo, os demônios não têm nenhum poder sobre a igreja de Cristo. Mas ele se infiltra, ele se disfarça e entra ali no pelo de ovelhas bem polidas, bem macias, estragam a igreja por dentro. Às vezes fazem parte dessas sinagogas de Satanás pastores, líderes. A igreja, sim, cujos frutos são discórdias, dissensões, brigas, mentiras, adultérios, fornicações, mau testemunho na sociedade. Há um terceiro ponto que vamos observar nessas comparações: o nosso sofrimento versus o sofrimento eterno do diabo e seus anjos. O texto fala da tribulação e pobreza dos que estão sujeitos, né, à vida congregada, do que estão sujeitos crentes em Cristo Jesus.
tribulação e pobreza. Mas não fomos salvos por Cristo Jesus para a vida eterna. Porque Deus não enriquece, não abastece a todos os crentes. E há denominações aí, ou segmentos de denominações, que pregam o evangelho da prosperidade. Eu acho que é muito bom. Se você vier a prosperar como crente em Cristo Jesus, que bom, eu prosperei. Toda a minha prosperidade, todo o meu crescimento intelectual e material foi decorrente da salvação em Cristo. Mas a salvação em Cristo não é menos importante do que a prosperidade. Pelo contrário, ela é o objetivo do Evangelho. Como consequência da obediência a Deus, de não fumarmos, não bebermos, não nos prostituirmos, não adulterarmos, etc., Ele vai nos abençoando com outras coisas. Mas essas outras coisas não são as de importância capital, de importância primal. O que é, sim, a salvação eterna. Mas a Bíblia toda garante bênçãos aos fiéis. Isso até em paralelo com os problemas que enfrentamos. Jesus Cristo disse, certa feita, que no mundo teríamos aflições. E todos nós temos aflições. Eu passo por aflição. Estou pregando aqui todo sábado, ou quase todo sábado, dirigindo um outro programa toda terça-feira, rindo, brincando, alegre, comendo, viajando, mas eu passo por aflição. Eu tenho problemas sérios da minha família, de doenças, de dificuldades. Todo mundo tem, ninguém está isento disso, certo? Mas Jesus Cristo disse também que Ele nos enviaria o Espírito, né? Nos enviaria como cordeiros ao meio de lobo, mas enviaria também o seu Espírito. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenho experimentado a presença do Senhor Jesus Cristo todos os dias da minha vida e por isso que eu sou obediente a Ele, sirvo a Ele, amo profundamente ao meu Deus, ao meu Jesus, amo a palavra de Deus, gosto de pregar, quero pregar até ao dia da minha morte, se for possível, porque eu sei que Ele está comigo todos os dias da minha vida. O meu contentamento, a minha felicidade não vem pelas coisas que tem, pelas coisas materiais que Ele me deu, embora me tenha dado muitas delas, mas pela vida eterna que Ele me concedeu naquela cruz. Portanto, o nosso sofrimento é sempre passageiro, mas o do diabo será eterno. Eis a razão do ódio, pelo ódio que ele tem dos crentes. Tudo que ele oferece e que parece bom, parece agradável, e todo dia ele oferece alguma coisa a nós. Ele coloca diante de nós uma oportunidade de prazer, de grandeza, de bem-estar, de satisfação. Ele oferece. E quantos são os crentes que se agarram a isso? Só que ele faz isso porque ele sabe que ele não tem saída. Ele tem horror de você, meu irmão, minha irmã. E as ofertas dele, os prazeres que ele lhe dá, não são para o seu bem. É para ver você caindo, sofrendo, se desgraçando, infeliz, estragando a sua e a vida dos outros, estragando também a prosperidade da sua igreja. Além disso, ao diabo acompanharão todos os seus anjos, todos os demônios, bem como todos os incrédulos de todos os tempos, quantos deles até membros das igrejas. Quando chegarmos nos céus, na vida eterna, vamos nos surpreender com algumas coisas. Vamos. Vamos encontrar ali pessoas que nós não imaginávamos que estivessem salvas. E vamos encontrar ali uma maioria, talvez, maioria em relação a essas pessoas que nós achávamos, não vamos encontrar pessoas que nós achávamos que seriam salvas e que lá não estão. Claro que essa consciência nós não teremos. Nós não vamos poder fazer essa identificação. Não nos será dado essa desgraça, essa infelicidade de chegar lá e perguntar: cadê fulano? Cadê minha mulher? Cadê meu filho? Puxa, lá não há tristeza, não há nada disso. Também não haverá essa surpresa de chegarmos lá e olha, você está aqui, pensei que você tivesse ido para o inferno. Nada disso. Isso não vai acontecer, é apenas um simbolismo que estamos usando aqui. Mas quantos dos membros das nossas igrejas irão para o inferno? Quantos serão colocados à esquerda e ouvirão do Senhor Jesus Cristo aquela expressão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno onde está o diabo e seus anjos? Mas temos ainda
uma outra comparação. O nosso prêmio versus o prêmio do diabo. Prêmio do diabo é uma expressão um pouco forçada. Não se vai considerar, e ele também sabe disso muito bem, que aquilo não é um prêmio, aquilo não é um galardão, aquilo não é uma coisa que será agradável. Mas o nosso sim, o nosso prêmio versus o que vai acontecer com o diabo tem um disparate, uma distância muito grande. Deus reservou a vida eterna para os que creem. Há teorias, há princípios, há correntes teológicas mais variadas e eu respeito a todas, porque quem salva não é corrente teológica, quem salva é Jesus Cristo. Quem salva não é princípio desse catecismo, daquele manual, daquele livro, daquele autor, não, quem salva é Cristo, pelo amor e pela graça, né, irrefutável de Deus eterno, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Mas ele reservou a vida eterna para os que creem. E nisso todos os crentes em Cristo só são crentes porque creem. Temos que crer. Se não tivéssemos qualquer outra informação do que receberemos, a vida eterna já bastaria. Ainda que aceitássemos a Cristo, tivéssemos a garantia de vida eterna e fôssemos fatiados como mortadela. Quando eu era criança, eu achava que não era mortadela, eu achava que era mortandela. Aliás, eu fui apresentado a mortadela bem depois, porque antes eu achava que era mortandela, porque todo mundo no meu meio falava mortandela. A mortadela, mesmo que fôssemos a partir do momento em que aceitássemos a Jesus Cristo, fatiados como mortadela, estaria muito bom, porque a vida eterna estava garantida. Mas não é assim. Receberemos muitas bênçãos, recebemos muitas bênçãos. Eu tenho recebido muitas bênçãos de Deus, mas a vida eterna já bastaria. Mas a Bíblia toda fala também de coisas igualmente singulares que Deus nos considerará coroa de glória, coroa da vida. São várias coroas, você pode ter até uma já em casa. Se você for homem, já pode ter uma coroa e dê graças a Deus por essa coroa também, certo? Pela sua esposa, pelo coroa que você é na vida da sua esposa. Mas eu estou brincando, não. Coroa de glória, coroa de vida. Enfim, essas coroas são dadas dentro daquele espectro de galardão que Jesus Cristo tem para aqueles que nele creem, daqueles que pregam o evangelho, daqueles que vivem a santidade, daqueles que o buscam continuamente. Ele tem glória. Ah, mas será que um vai perceber que a glória que ele recebeu é maior do que a do outro? Não, não vai existir esse comparar lá no céu. Eu terei a minha glória, eu terei a minha coroa, eu desfrutarei, me sentirei absolutamente feliz com aquilo que receberei de Deus em Cristo, além da salvação, lá como galardão. Mas olhando para o meu irmão, eu não o verei como inferior, nem eu verei como superior. Superiores a nós são Jesus Cristo e o nosso Deus, e o Espírito a todos nos ligará. Isso é exatamente a grande felicidade da vida eterna. Pregue, portanto, esse evangelho com todo entusiasmo, com toda a força, com todo amor, com todo vigor, mas atente para o fato de que na tua igreja, meu querido irmão, na sua igreja, na minha igreja, em todas as igrejas, ali existem falsos judeus, ou seja, falsos crentes. Ali existe sinagoga de Satanás, ali existem organizações servindo ao diabo. Ah, existe sim. Vamos dizer, isso é lamentável. Não, não é lamentável, não. Isso está na Bíblia porque Deus sabia que iria acontecer e sabe que vai acontecer e tem de acontecer. Para quê? Para provar aqueles que são e aqueles que não são. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. O diabo sofrerá. Qual é a primeira morte? Essa que todo mundo passa. Todo mundo. Só não vão passar por essa morte aqueles que, na ocasião da primeira ressurreição, houveram arrebatamento. Claro, os que não tiverem morrido serão arrebatados. Não sei quantos, não sei muitos, não sei se eu ou você, não sei. E não estou preocupado com isso, até porque, em princípio, todo mundo morre.
Mas a segunda morte é exatamente depois da segunda e última ressurreição, quando os perdidos de todos os tempos ressuscitarão com um corpo corruptível, um corpo de pecado, um corpo de dores, mas como eles já morreram, não poderão morrer de novo. Não poderão. Terão existência eterna, condenação eterna. Todos os perdidos, diabo, seus anjos, besta e falso profeta, todos eles serão lançados no inferno para sofrer eternamente. Pode parecer maldade de Deus? Não. É justiça de Deus. Porque todos os que forem estarão lá pela desobediência. O diabo e seus anjos que desobedeceram a Deus nos céus. E os perdidos da terra, esses falsos crentes, todos esses que nele não acreditam, vão para lá porque desobedeceram, não aceitaram a luz, não aceitaram a salvação. É bom que frisemos essas comparações para nosso fortalecimento, para nossa advertência, para que instrumentalizemos as nossas mensagens com firmeza e com segurança. Quero aproveitar para desejar para todos os queridos irmãos, pastores, suas ovelhas todas, suas famílias, um feliz 2021. Que Deus encha a sua igreja de graça, de amor, de justiça, de sinceridade. Vivamos 2021, que pode ser o último da história, mas pode ser também o primeiro de uma nova era de crescimento para as nossas igrejas. Amém.